Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Hoje eu vou trazer um tema um pouquinho mais polêmico aqui para a gente debater, dos quais eu vejo os principais influencers em nível de internet, quando vão apresentar esse tema, primeiramente para investidores que estão começando ou para aqueles que já investem há algum tempo, e os seus principais problemas que eu vejo como profissional da área, tá joia? Não esqueça de curtir esse vídeo, enfim, compartilhar com outras pessoas e se considerar inscrito no canal para sempre acompanhar esse conteúdo aqui. Bom, vamos lá, vocês já estão vendo aí a tela, vou compartilhar. O tema de hoje a gente vai falar sobre desmascarando os influencers aí de finanças, principalmente da maneira que eles apresentam essa parte de investimentos e os pontos negativos que geram em consequência dessa forma que eles falam e apresentam os produtos, os investimentos, como que eles encaram isso de forma geral, tá joia? Bom, antes de tudo, eu tenho que falar que eu acho o trabalho deles de modo geral muito benéfico para todos os que estão começando no mundo dos investimentos, tá? Principalmente, pessoal, para aqueles que estão começando. Por quê? Quando a gente vê os principais influenciadores falando de carteira de investimentos, guardar um dinheiro para investir, pensando no futuro, pensando na aposentadoria, eu acho isso muito benéfico para várias pessoas que muitas das vezes não têm aquele conhecimento básico de educação financeira, tá? Então, antes de criticar, eu acho importante a gente elogiar também para aquilo que deve ser elogiado, tá? Mas, contudo, todavia e entretanto, tem vários erros que precisam ser ditos e corrigidos para ontem, para a maioria dos investidores, e é justamente isso que eu vou debater aqui com vocês e apresentar, tá? Por que eu estou falando nesses pontos primeiramente? Os temas que mais geram atenção, né, que além de profissional da área, mas também telespectador desse assunto de finanças, que eu acompanho deles na internet, são esses temas aqui, ó. Carteira de dividendos, que é aquela carteira de ações constituída, justamente pensando em renda passiva. Isso aqui é um tema muito engajado, que gera muito interesse dos investidores de modo geral, principalmente para aqueles que estão começando, né? Carteira de fundos imobiliários também seguindo exatamente o mesmo raciocínio, querendo uma renda passiva. Aqueles temas que eles jogam às vezes nas redes sociais de que a ação da vez que eu vou investir e ter X mil por cento em 3 meses, 6 meses, enfim, independente do tempo. Então, isso daqui é um tema que gera muito interesse também dos investidores, mas é uma premissa errada dos investimentos. A gente não investe para ter uma ação durante 2, 3 meses e sair dessa posição, tá? Pelo contrário, a gente pensa sempre no longo prazo. E também assuntos que eles falam, por exemplo, de movimentação muito recorrente, né? Ou seja, agora eu vou mudar minha carteira por completo, vou vender tudo que eu tenho ou comprar, sei lá, tal ativo para aproveitar o momento que eu estou. Então, isso também, pessoal, é uma premissa errada que gera diversas prerrogativas erradas também e equivocadas para os investidores que assistem a maior parte desses influencers quando a gente está falando de internet, tá? E de novo, aí eu pergunto, né? Por que eles falam todos esses pontos? Porque, pessoal, isso daqui são temas que geram atenção para os investidores no geral. E eles, né, dependendo de todas as demandas que eles têm ou interesses de vender curso ou coisas desse sentido, isso daqui geram prerrogativas erradas e negativas para a maioria dos investidores, tá? E por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa, pessoal, no mundo dos investimentos, principalmente na sua complexidade, no seu dinamismo, como que o mercado financeiro se comporta nos ciclos econômicos, quando a gente fala de economia micro e macro também, quando a gente também está falando sobre a questão da bolsa de valores, né, dentro do seu quadro acionário, das ações que compõem o índice, por exemplo, fundos imobiliários, enfim, é uma complexidade muito alta, não somente dos produtos, mas aquilo que a gente tem que investir. Por quê? No final do dia, a gente está tratando com o dinheiro das pessoas. Quando a gente fala sobre finanças, quando eu falo, por exemplo, isso aqui com vocês, tem que ser tratado de forma séria e eu me colocando no lugar de vocês, né? Então, dentro dessa perspectiva, igual eu expliquei para vocês, os influencers eles falam esses temas jogados justamente para gerar interesse, engajamento, e isso, infelizmente, traz perspectivas ruins no sentido de não saber demonstrar o caminho correto para a maioria dessas pessoas, principalmente para as que estão começando a investir, tá? Então, por isso que eu estou debatendo isso aqui com vocês e apresentando. Logicamente, né, o buraco é muito mais embaixo, eu posso detalhar sobre esses pontos num vídeo posterior, mas eu quero que vocês entendam essas partes aqui e quem está assistindo não cometa esses erros, tá? Porque infelizmente isso é errado, tá? Isso aí traz diversas perspectivas ruins e negativas para você investidor principalmente. Então, tudo que eu quero falar para vocês aqui, se a gente pudesse consertar essa parte, né, dos influencers e desse erro que eu estou comentando com vocês, seria exatamente essa questão que eu sempre comento, perfil do investidor. Por quê? Quando um investidor está começando no mercado, ou mesmo aqueles que já estão há algum tempo investindo, se você souber o seu perfil de investidor, pessoal, você já vai ter mais da metade do caminho andado.
Independente se você é conservador, moderado, agressivo, se você investe há 5, 10, 15 anos, entenda que quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de finanças, a gente não pode tirar a variável da parte psicológica, né, a psicologia financeira que a gente chama, da reta. A gente tem que considerar ela. Então, muitas das vezes, se você tem um perfil conservador, é um investidor conservador, fique aqui. Por quê? Se você seguir sua estratégia da maneira correta e sempre alinhado a ela, aquilo que você busca, você vai ter uma baita rentabilidade, um baita resultado sendo um perfil conservador. Montando uma carteira ali estruturada de renda fixa, com CDBs, LCIs, LCAs com boas taxas, aproveitando os ciclos de mercado, por exemplo, aportando cada vez mais. Então, mesmo você tendo conhecimento ali básico, teoricamente, da parte de renda fixa, né, que são produtos básicos ali de entender do mercado financeiro, você já vai ter um baita resultado. Agora, se você é um investidor que está, por exemplo, investindo há 6 meses, 1 ano, está vendo ali como que funciona a renda fixa, mas tem o interesse, por exemplo, de ter um retorno um pouquinho mais acima da média, quer correr um pouco mais de risco, aí sim, o que vai acontecer? Você começa a estudar sobre esses temas, sobre esses ativos um pouco mais alternativos, e você começa a pular de um perfil conservador justamente para o moderado, começando a comprar uma ação ali que você já está mais familiarizado, conhece um pouco mais daquele ativo, daquele fundo imobiliário que você está estudando também, e você começa a se expor a alguns ativos um pouquinho mais voláteis, justamente porque você quer um pouco mais de retorno, tá? Porém, perceba, você é um investidor que está se assuntando no tema, sabe aquilo que você está movimentando, né? Então, você começa a pular justamente desse nível conservador para o moderado, porque o seu nível de conhecimento vai estando mais acurado também, vai incrementando, tá? E o raciocínio, ele continua, na verdade, exatamente nessa linha que eu falei para vocês. Um investidor moderado, que já sabe ali um pouco dos ativos que incrementou na sua carteira ou que já está há um tempo investindo também, ele vai querendo maiores retornos também, porque ele sabe do perfil dele. Então, por ele conhecer mais sobre o mercado, estudar mais, enfim, se esmerar em assuntos que precisam ser debatidos ou mesmo estudados, como ativos, por exemplo, de renda variável, ações, fundos imobiliários, aí sim ele começa a ter um perfil mais agressivo, começa a ter uma carteira um pouquinho mais arrojada, com uma exposição maior em ativos de renda variável, em ações, em fundos imobiliários, uma pequena parte ali em renda fixa, ou muitas das vezes muito pouco, né? Então, vocês percebem que é uma relação bem direta ao ponto. Quanto mais conhecimento esse investidor tem, maior provavelmente será o seu perfil aí no sentido de volatilidade, de agressividade, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês esse raciocínio, e esse aqui é o slide mais importante do vídeo de hoje. Vocês entenderem isso daqui, já está mais do que da metade do caminho andado. E infelizmente o que eu estou falando para vocês e a realidade hoje que a gente vê dos influencers de finanças é o contrário. Eles começam apresentando todos os temas aqui para o pessoal agressivo e a maioria das pessoas, dos investidores que estão começando no mundo dos investimentos, começam por aqui e isso gera perspectivas muito negativas, como falta de motivação para você fazer um aporte, porque o pessoal começa a investir em fundos imobiliários, começa a ter uma carteirinha ali de ações em dividendos 100% em ativos de renda variável, que são essas ações. Eles falam de renda fixa, mas não têm interesse. Enfim, tudo isso daí geram perspectivas negativas. E com isso, vai gerando outras também, como por exemplo a desmotivação que eu comentei com vocês. O investidor, por exemplo, que está começando no mercado, vê o influenciador XYZ falando, compra essa ação, monte uma carteira de dividendos para o longo prazo, monte uma carteira aqui de fundos imobiliários e a pessoa, o investidor nem sabe esses ativos, ele somente copia e cola aquilo que o influenciador XYZ está falando, ele não vai ter motivação de fazer um aporte. Por quê? Ele vê o patrimônio dele lá, por exemplo, no mês agora de julho, e aí daqui 3 meses esse patrimônio, por exemplo, no contexto de mercado, cai 15%. E ele fala, poxa, isso aqui não funciona, não vou mais investir, não vou mais fazer aporte, não quero estudar. E aí, de novo, tudo isso daí poderia ser revertido se ele começasse da maneira correta, que é justamente começar fazendo o feijão com arroz bem feito, que é o que eu sempre falo para os investidores. Comece ali com uma carteira de renda fixa, veja como que funcionam esses produtos elementares do mercado, como funcionam as suas rentabilidades, e aí sim a gente vai crescendo no nível de conhecimento e justamente no perfil de investidor que você pode também tranquilamente, dentro de um cenário aí de desenvolvimento na parte de mercado financeiro, você construir isso daqui, tá, pessoal? Justamente nessa ordem que eu falei para vocês. E até para finalizar aqui o raciocínio, se eu pudesse até exemplificar nesse slide aqui,
todos os investidores que a gente tem hoje em bolsa de valores, em renda fixa, em fundos imobiliários, enfim, se eu pegasse o bolo de todos esses CPFs, o correto, na verdade, seria estar aqui, ó, a maioria estar no modelo conservador. Por quê? A maioria, pessoal, sabe muito pouco dentro do universo de finanças, dentro do mercado financeiro, como que funciona uma economia, como que funcionam os produtos de investimento. Então, no meu ver, o mundo correto aqui, se eu pudesse pegar de novo, todos os investidores no Brasil deveriam estar no perfil conservador, né? Ou seja, montando aquela carteira de renda fixa com CDBs, LCs, LCAs, bem tranquilinho ali, fazendo aquele aporte recorrente mensal para ver o seu patrimônio crescendo. Então, aqui teria que sim ter o maior bolo. Inclusive, né, seguindo o raciocínio, moderado é a mesma coisa. Se eu pudesse pegar todos os investidores hoje do mercado financeiro, uma pequena parte, bem menor que seria o conservador, teria que estar aqui. E o raciocínio segue por fim o mesmo. De todos os investidores que a gente está vendo no mercado hoje, uma pequena parcela tinha que ter uma carteira agressiva. Por quê? Essa pequena parcela, por ter uma carteira agressiva, exposto a ativos de renda variável, é natural que eles saibam o que estão fazendo. Eles sabem os ativos que compõem sua carteira, sabem a estratégia que eles querem seguir com o aporte mensal, com aquele acúmulo de patrimônio, pensando no longo prazo, tá? Então, de novo, isso daqui, até coloquei aqui para vocês muito bem, ó, está extremamente relacionado com o nível de conhecimento que o investidor tem. Quanto mais conhecimento ele tem dos produtos que compõem a sua carteira, e isso é normal, isso leva muito tempo, maior vai ser o crescimento dele, o desenvolvimento de perfil de investimento até finalmente chegar no agressivo, tá? De novo, pessoal, não tem o certo ou errado. O agressivo não é o perfil ideal que todo mundo deveria seguir, todo mundo deveria estudar. Não. Tem gente que vai sempre ser conservador independente do seu nível de conhecimento, tá? Sobre o mercado, sobre, enfim, as perspectivas de produtos financeiros, ou mesmo aquilo que ele busca como investidor. Então, se você souber exatamente onde que você está e fizer bem feito aquilo que você tem no primeiro momento, aí sim vai valer muito a pena, tá? Porque, de novo, fazendo isso bem feito, você vai ter um hábito recorrente de aporte, vai se motivar sempre a fazer bons investimentos, crescer cada vez seu patrimônio para finalmente alcançar os seus objetivos financeiros, que é isso que importa. Eu sempre falo isso para vocês. Os investimentos, pessoal, junto com todas as prerrogativas aqui benéficas que eu estou direcionando para vocês, ele é só um meio, somente uma ferramenta para a gente chegar num denominador comum, que é justamente o objetivo financeiro de vocês. Compra de uma casa, constituir um patrimônio para aposentadoria, constituir um valor financeiro para alcançar uma determinada demanda, né, um determinado sonho que vocês tenham para vocês ou para a família de vocês. Então, vocês têm que fazer isso bem feito e ignorar justamente essa prerrogativa negativa que os principais influencers hoje, que a gente fala de rede social, pregam, né? Igual eu falei para vocês, infelizmente eles começam aqui a apresentar esses temas para a maioria dos investidores e dentro disso ocorre diversas prerrogativas negativas e erradas também, tá joia? Mas enfim, pessoal, espero ter esclarecido vocês em todos esses pontos. A gente fala aqui como profissional abertamente, como se colocasse no lugar de vocês, né? Como se eu fosse um investidor começando ou mesmo falando para vocês abertamente sobre esses pontos, porque a gente não tem viés nenhum aqui de relacionamento, né? Não tem nenhum rabo preso aqui com ninguém, tá? Então, de novo, filtrem todas essas informações, vocês conhecem os principais influencers aí, não preciso ficar expondo ninguém aqui, mas assim, filtrem essas informações e façam o básico bem feito, que é o que eu sempre falo para vocês aqui. Começou no mercado financeiro, começou a investir, guardar um valorzinho mensal, começa na renda fixa. Fez uma carteira de renda fixa legal. Lino, poxa, eu queria ver essa determinada ação, queria ver como que funciona o fundo imobiliário. Pessoal, acompanhe os vídeos aqui, eu vou postar muito conteúdo ainda sobre isso e direcionando da forma correta, tá? E de novo, se vocês virem algo relacionado a isso, frente a esse tema que eu já apresentei para vocês na internet desses influencers, filtrem a informação, né? Veja o que aquilo realmente pode agregar. Se aquilo que ele falar, né, surgir num tom especulativo ou de oportunidade, filtre, tá? Não faça esse Ctrl+C ou Ctrl+V que todos os investidores fazem de investimentos aí quando está começando com esses influenciadores e copie exatamente o que eles estão fazendo, né? Tem muita gente que infelizmente faz isso. O influenciador XYZ fala lá que vai comprar tais ações, o que o pessoal faz? Faz a mesma coisa. E vocês nem sabem o que estão fazendo, tá? Então, isso é um erro grotesco, tá bom? Esse último slide até que esqueci de comentar. Se você quiser ter uma opinião sem compromisso aí da sua carteira de investimentos, Lino, já estou investindo há algum tempo, percebo que o meu perfil está totalmente descorrelacionado com aquilo que eu busco. Coloque esse QR Code, pessoal, e preencha, por favor, esse formulário que está na tela de vocês aí, tá? Que a gente aqui, principalmente eu como especialista,
me coloco à disposição para te dar uma opinião sem compromisso nenhum, tá? Porque, de novo, eu quero que vocês invistam da maneira correta. Sempre façam bons investimentos aí, independente do seu nível de investimento, do seu aporte financeiro, enfim. Essa é a ideia aqui desse canal e difundir todo esse conhecimento para vocês também, tá joia? Mas é isso, pessoal. Não esqueça de novo de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e se considerar inscrito também para sempre acompanhar esses conteúdos que eu posto aqui, tá joia? Nos vemos numa próxima. Um abraço.